dia, psicólogos. Bom dia, brasileiros. Esta é a festa dos 100 mil psicólogos. É a terceira vez que o Conselho Federal de Psicologia recorre a esse tipo de recurso tecnológico para integrar psicólogos, para reunir a comunidade dos psicólogos, para unir a diversidade presente na nossa categoria. Como presidente do Conselho Federal de Psicologia, quero saudar os conselhos regionais, os conselheiros, o presidente dos conselhos regionais que conosco viabilizaram esta festa. As universidades, os professores e estudantes que estão também conosco nesta festa, os psicólogos que nos mais longínquos recantos deste Brasil se reuniram para viabilizar esta festa. Esses psicólogos estão lá no interior da Bahia fazendo um enorme esforço, não é, psicólogos? Nós queremos saudá-los também. Os funcionários dos conselhos regionais e do Conselho Federal que trabalharam bastante para que essa festa se tornasse possível. E os psicólogos que vieram a esta festa em Maceió, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo e Brasília. E ainda quero saudar os amigos e familiares e outros profissionais que estão conosco aqui. Saúdo a todos em nome do Conselho Federal de Psicologia. São os conselhos cumprindo sua função de cuidar da profissão, de pegar na mão a profissão da psicologia e colaborar para o avanço dela na sua inserção na sociedade, no sentido de ampliar o compromisso social de nossa profissão. Queremos ajudar a preparar os psicólogos para fazer outra história para o Brasil. Queremos que os psicólogos se responsabilizem conosco por essas tarefas que hoje se tornam imprescindíveis, para que possamos manter e ampliar o orgulho que temos de ser parte deste conjunto que é a categoria dos psicólogos. São 500 anos de Brasil. São 500 anos marcados pela desigualdade e pela exclusão social. Queremos fazer outra história e queremos que a psicologia e os psicólogos estejam neste processo de transformação da nossa sociedade, da nossa história brasileira. E é com compromisso social que queremos responder a este desafio que se coloca hoje como uma exigência. Estarão comigo aqui em Brasília trabalhando os parceiros Marcos Ferreira e Marcos Vinícius. E, para começar esta festa, aquele era o Marcos Ferreira, e aqui o Marcos Vinícius. Para começar essa festa, vamos compartilhar algumas motivações que temos no Conselho Federal e que têm orientado o nosso trabalho. Marcos Ferreira, às vésperas dos 500 anos e da mudança do milênio, como é que o Conselho Federal de Psicologia vem analisando este momento histórico? Não só o Conselho Federal, mas também os conselhos regionais de psicologia, no debate que promoveram na nossa reunião da APAF no começo do ano, todos concordamos em que toda essa discussão sobre os 500 anos do Brasil, aliás, o Saramago tem colocado em questão se são 500 anos mesmo, porque durante boa parte desses 500 anos nós éramos, na verdade, Portugal, mas nessa comemoração toda dos 500 anos tem uma reflexão necessária de fazermos a respeito de qual terá sido a principal característica do Brasil ao longo desses 5 séculos. Desafortunadamente, parece que a coisa mais estável que nós tivemos na nossa história foi a exclusão social. Primeiro, exclusão de indígenas, e até antes disso, exclusão de portugueses que eram impedidos de ficar em Portugal e eram mandados para o Brasil. E então aqui, exclusão de indígenas, em seguida, a forte exclusão da população africana que foi trazida para manter viva a construção do Brasil. Atualmente, exclusão de pessoas pobres, brasileiros pobres, miseráveis, vivendo numa condição incapaz de ser descrita como humana. Fora algumas raras exceções ao longo da nossa história, jamais houve um projeto de universalização da cidadania. Infelizmente, durante toda a nossa história, brasileiros sempre aceitaram que brasileiros pudessem passar fome, passar sede, não ter condições para garantir a sua sobrevivência. A reflexão que fazemos, então, relacionada à história do Brasil, é a de que nós queremos, como você disse, Ana,
construir uma outra história. E para isso, precisamos nos organizar na nossa categoria de psicólogos, estudantes de psicologia, precisamos estar juntos discutindo o futuro da nossa profissão e a forma como vamos contribuir para fazer essa outra história, incentivando o compromisso social na nossa profissão. Marcos Vinícius, e do ponto de vista das relações da psicologia com a sociedade, que análise o Conselho faz? Bem, Ana Bota, colegas, a psicologia brasileira, ela tem a sua emergência num momento marcado, num dos momentos críticos da sociedade brasileira recente, que é o momento marcado por uma intensa repressão política. É preciso lembrar que a profissão dos psicólogos teve sua regulamentação no ano de 1962 e, de certa maneira, todo o desenvolvimento da psicologia brasileira, sobretudo aquilo que é considerado por alguns autores como o boom da psicologia brasileira nos anos 70, ocorreu sobre a égide do mais brutal autoritarismo político, onde as liberdades estavam cerceadas e, de certa forma, isso trouxe uma marca à psicologia brasileira de um certo alheamento, de uma certa alienação em relação à realidade social em que essa psicologia estava inserida. De certa forma, a psicologia brasileira, durante o início da sua caminhada, ficou marcada ideologicamente por uma certa perspectiva elitista, por uma certa perspectiva liberal, por uma perspectiva onde, de certa maneira, não houve uma responsabilização pelo contexto no qual ela estava inserida. De certa maneira, essa trajetória da psicologia brasileira fez com que se aprofundassem certas tendências na prática profissional, e essas tendências, hoje, a gente assiste com muita satisfação um processo de reversão dessas tendências, essas tendências elitistas, liberais, e, de certa maneira, os psicólogos começam a ter uma outra dinâmica de inserção na sociedade brasileira. É preciso lembrar que são 100 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, são 100 milhões de brasileiros excluídos dos mais elementares direitos e, de certa maneira, a psicologia brasileira não podia ficar, não pode ficar, não deve ficar alheia a esta realidade na qual ela está inserida. Nós podemos pensar que o futuro da psicologia brasileira depende da sua capacidade de se interessar por esse universo, por esse contingente humano da população do país no qual ela está inserida. E é esta mudança que nós pretendemos estar aqui dando visibilidade. Queremos trazer e oferecer a oportunidade aos psicólogos brasileiros de assistir conosco, de participar conosco deste outro momento da profissão, entrando em contato com trabalhos, com psicólogos que venham ousando transformar e contribuir para que a psicologia, como ciência e profissão, possa se modificar. E aí, o que é que vai acontecer? Bom, durante toda a manhã de hoje nós vamos estar encontrando os psicólogos do Brasil, os estudantes de psicologia, tratando de diversos assuntos. Um deles vai ser a questão do fortalecimento institucional que vem acontecendo na psicologia. Esse fortalecimento institucional reflete o vigor do desenvolvimento da nossa profissão e está marcado, por exemplo, pela articulação entre as nossas entidades. Nós nunca tivemos, já dissemos isso há 2 anos, quando isso estava começando, nunca tivemos tanta facilidade de trabalhar de forma articulada, as entidades se apoiando, as entidades trabalhando junto na construção de projetos. Só para ter uma ideia, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, nós temos vários projetos que vão ser tratados e que vão mostrar para nós essa coisa de a possibilidade de trabalharmos em conjunto na construção do futuro da nossa profissão. Ana, nós teremos aqui também a apresentação de práticas profissionais. De certa forma, é uma espécie de amostra das práticas profissionais, como eu me referi antes, que hoje estão nessas fronteiras dos excluídos, estão buscando trabalhar em situações sociais extremamente graves e onde o psicólogo tem mostrado a sua capacidade, a sua criatividade no sentido de, ao se responsabilizar por essas populações, ao buscar oferecer cuidados a essas populações, desenvolver do ponto de vista teórico, desenvolver do ponto de vista técnico e desenvolver do ponto de vista ético, sobretudo, uma prática
prática que esteja efetivamente vinculada aos problemas da nossa sociedade. Além disso, além desse acréscimo, dessa dimensão da atuação dos psicólogos no atendimento às populações excluídas, nós vamos estar olhando também a produção de conhecimento que acontece no Brasil para dar sustentação a esse tipo de intervenção. Então, nós vamos estar vendo iniciativas de estudo científico voltadas à realidade brasileira, considerando as especificidades que vivemos no país. Essa produção é alimentada pela prática profissional, ela encontra na prática profissional motivos, assuntos, problemas de pesquisa e acaba também alimentando a formação dos novos psicólogos para que possam atuar nisto. Nós vamos também estar estabelecendo aqui um certo resgate da história, da psicologia brasileira. De certa maneira, pensar o futuro, tomar nas mãos o futuro da profissão, direcioná-la para aquele lugar onde nos interessa, né? Não deixar que esta profissão, que essa ciência se desenvolva ao sabor das flutuações que estão, de certa maneira, sem controle. Tudo isso depende de que os psicólogos possam estar se apropriando da sua profissão. E para que isso aconteça, nós achamos muito importante o resgate da história. Hoje nós estamos desenvolvendo vários projetos que buscam elucidar a história da psicologia brasileira, busca identificar autores, produções teóricas desta história, para que o conhecimento dessa história possa ser um guia para a construção do nosso futuro. Bom, há mais dois aspectos que rapidamente vamos informar para vocês. Um é de relações internacionais. Nós vamos estar conhecendo os projetos de relações internacionais, tanto a nossa aproximação com os psicólogos latino-americanos, quanto a nossa aproximação com os psicólogos de fala portuguesa, com quem vamos criar um comitê brevemente para construir projetos conjuntos, inclusive a nossa relação com muito respeito recíproco com as entidades do primeiro mundo, que têm nos convidado para atividades conjuntas. Na verdade, eu acho que nesse momento, Ferreira, nós estamos colocando no ar um conjunto de ações, um conjunto de produções que são as produções da psicologia brasileira. O Conselho Federal de Psicologia se sente muito orgulhoso hoje de poder ser a entidade que, de certa forma, está catalisando uma série de processos, mas em momento nenhum nós nos confundimos com a autoria desses processos, que nós sabemos que todo o vigor, todo esse trabalho, ele está, de certa forma, proporcionalmente ligado à riqueza da psicologia brasileira. E numa demonstração disso, nós temos nesse momento mais de 130 salas instaladas no país, captando o nosso programa. De certa forma, estamos com companheiros de 130 salas reunidos no Dia do Psicólogo, comemorando com esta festa conosco. Nós acreditamos que isso nos traz uma audiência, nesse momento, de cerca de 20 mil, entre psicólogos e alunos, 20 mil colegas estão trabalhando conosco nesta reunião de trabalho, nesta conferência. E, nesse momento, nós, então, queríamos convidar a esses colegas para que façam chegar, nesse número que está aparecendo aí no vídeo, façam chegar o seu fax, faça chegar a sua comunicação, faça chegar o seu e-mail, vai aparecer ainda agora o endereço do e-mail, eu espero, e que nós possamos estar recebendo aqui essa retroalimentação. Esta é uma conferência interativa, a participação de vocês é fundamental para que esta festa seja, de fato, a festa de todos nós, a festa dos 100 mil psicólogos brasileiros. Muito bem. Acho que vai ser bem legal a nossa festa. E nós temos muito o que fazer nessa festa e precisamos, então, dar início. Por onde é que nós vamos começar? Nós vamos começar com a discussão da comemoração dos 500 anos. Então, para isso, nós vamos usar contrapontos, vamos mostrar situações onde entendemos que a população indígena tem sido respeitada. E, por favor, Bruno, vamos rodar o VT do artista plástico Ciron Franco. Se os índios têm alguma coisa para comemorar, se eu fosse índio, não teria, não. Eu acho que deviam perguntar para os índios como é que eles acham que deveriam ser essa festa.
porque era 500 anos de resistência, né, da cultura indígena, de não ter perdido a cara, de continuar se pintando, rindo apesar de tudo, dançando apesar de tudo. É um ponto de reflexão, né? Não só de uma questão estética, mas do nosso passado, dos nossos ancestrais. E aqui tem conhecimentos assim, estéticos, eu acho que muito importante para os artistas, para a criança que entra aqui dentro, ela cresce com um sentimento de antiguidade muito forte, coisa que eu não tive na minha geração, né? O menino mexicano, ele só de andar ali, ele sente o passado do seu país. E esse passado nosso está todo guardado nas gavetas das universidades e nos poucos museus de antropologia que nós temos. Então isso aqui está aberto para todo mundo. Então é isso. Esse monumento aos indígenas americanos e brasileiros que foi construído, foi edificado pelo Cyrano Franco, é um exemplo de respeito pela nação indígena e o reconhecimento de que a construção da América, a construção do Brasil não precisava ter sido em cima de exclusão. Não precisávamos ter matado. Dizem os antropólogos, principalmente o Darcy Ribeiro, ele diz assim, foram gastos 4 a 5 milhões de indígenas na construção do Brasil. E é impressionante essa coisa que o Cyrano apontou, de como as nações indígenas resistem, preservam seus idiomas, preservam sua cultura e como, infelizmente, devo eu dizer, nós conhecemos pouco disso. É tão impressionante essa coisa da exclusão que ainda hoje, depois de 500 anos de construção do Brasil, e nós vamos ver hoje 100 anos já de produção de conhecimento psicológico no país, nós não temos uma área de psicologia indígena estruturada. Nós temos poucos casos de colegas que trabalham com esse assunto e a nossa atenção precisa ser chamada para isso, para a importância de nós nos dedicarmos, por exemplo, a um assunto reconhecendo a nossa dívida com a população indígena. Bem, quero agradecer ao Cyrano Franco por essa participação que dá brilho, dá valor à nossa festa. Mas não foram só os indígenas, né, Marcos Vinícius, que tiveram esse problema na nossa sociedade. A construção da sociedade brasileira pressupôs, como o Ferreira colocou no início, pressupôs sempre a exclusão. E nesse processo de construção da sociedade brasileira, há um segmento que é preciso também ser olhado com muita atenção, que é o segmento da raça negra, que aqui veio através da escravidão, contra a sua vontade, com um patrimônio cultural também aviltado e que por resistência também soube preservar. Quer dizer, o Brasil é um país de mestiços, o Brasil é um país onde a população negra é extremamente significativa e, de certa maneira, ela responde pelos piores índices sociais. É só pegar a estatística do IBGE, né? IBGE que não pesquisava o item raça, né? Que inclui recentemente esse item, e esses índices das populações afro-brasileiras são os piores índices sociais. E também, curiosamente, nós não temos nenhuma construção em torno da subjetividade própria dessa tradição étnica, e não sabemos nada do que significa a humilhação enquanto um sentimento vinculado ao preconceito e à discriminação racial, não sabemos nada do sentimento das crianças negras de serem aculturadas numa cultura que valoriza a etnia branca e os traços da etnia branca. De certa forma, a psicologia brasileira começa nesse momento também a olhar para esses segmentos e a pensar que o nosso objeto de trabalho, o nosso objeto de estudo é o homem, e que, de certa maneira, tudo isso deve ser transformado em prática, em intervenção da psicologia. Muito bem.
Nós vamos assistir, porque estamos aqui para isso, para dar visibilidade a alguns trabalhos que ousaram modificar esta prática psicológica e responder a essas questões sociais. Mas agora nós vamos transferir a nossa festa lá para Maceió. Vamos lá. Vamos lá, Lourenço. Você está aí? Alô? Alô, Brasil? Alô, Ana? Alô, Marcos Vinícius? Alô, Marcos Ferreira? Estamos falando do auditório da Embratel. Jatanael Moreira e Silva confraterniza-se em nome do Conselho Regional de Psicologia, esse Conselho Caçula. E ele parabeniza o psicólogo alagoano, o psicólogo brasileiro, o psicólogo latino-americano, todo aquele, qualquer que esteja na aldeia global, que esteja recebendo essa confraternização, que esteja recebendo a parabenização por esse grande dia, e que neste dia seja reafirmado o compromisso social. Estamos em Maceió. Maceió é um dia bonito, um dia de sol. Em Maceió, hoje também é feriado municipal religioso. A cidade está vazia e temos dificuldade, porque nosso psicólogo também está na praia, se locomoveu para o interior, viajou. Mas nós estamos aqui em festa, agradecido a Deus, agradecido à oportunidade de estarmos em festa e rejubilando por esse grande dia, o dia do psicólogo. Estamos aqui com a presença do nosso psicólogo, Condilac Paffer. Ele é um psicólogo clínico do quadro da Secretaria Municipal de Saúde, mas também desenvolve um trabalho como voluntário, como educador de rua, e tem um grande trabalho prestado ao menino de rua, à menina de rua. Ô, Condilac, vem aqui. Esse é Condilac, o grande que está fazendo um grande trabalho de ação social. Eu gostaria de parabenizar, me congratular com os presidentes dos Conselhos Federais e dizer que esse trabalho é um trabalho de resgate da cidadania, sim, porque busca, através dos ritmos e dos ritos da cultura popular, através da capoeira, a qual eu sou mestre, formado pelo mestre Cláudio, que está aqui presente, pelo mestre Guélia. Aqui nesse auditório tem muitos amigos meus, mestres de capoeira, meus amigos psicólogos também, e a gente busca, através de uma base científica, que a gente, através da teoria da psicomotricidade, através da pedagogia paulo-freiriana, a gente resgata o trabalho com esses meninos, e esse trabalho é fundamentado numa pedagogia da ação. Esse trabalho com os meninos, ele é fundamentado num processo de educação de rua. Os meninos chegam na roda, participam através dos cânticos, através dos rituais da capoeira, resgatam a sua autoestima, como? Ouvindo a história do oprimido, identificando-se com ele e vendo que é possível, através da história dessas pessoas que já mostraram nesse país, que é possível resistir, lutar e sair da rua, resgatando seus heróis. Por exemplo, através da capoeira se resgata os heróis populares, se resgata os Zumbis dos Palmares, que foi o primeiro grito socialista nas Américas, se resgata a música, se resgata a expressão corporal, se resgata o menino e a menina perdido. E esse trabalho, ele é feito nas praças de Maceió, é um trabalho de cunho voluntário, mas existe toda uma sistematização. Os meninos, eles estabelecem um pacto com a gente nesse trabalho. É um pacto de solidariedade e é um pacto também de obrigação. Por exemplo, não é permitido o uso de entorpecentes nessa prática esportiva, mas isso não é dirigido pelo educador, isso é acordado na relação com os meninos. E a gente observa que nessa prática psicomotora, né, porque a gente busca a teoria da psicomotricidade para fundamentar o trabalho da capoeira, os meninos se revelam, eles sorriem, eles brincam, eles pulam, eles tocam, eles cantam, eles se revelam enquanto meninos. E é um trabalho fundamentalmente de resgate. A gente tem aqui a Laeusa presente, da saúde mental, onde a gente busca, através da dança, através dos ritos, que os meninos tenham uma prática chamada lazer, que é tão fundamental para que esses meninos possam sorrir, possam brincar, possam pular, possam se expressar enquanto gente. Eu queria agradecer a presença e congratular e também ter uma posição de protesto contra esses 500 anos do Brasil, que só trouxe miséria para esse povo. A gente precisa dar um sentido crítico a essa sociedade, né, e dizer que a gente não está satisfeito com esses 500 anos. 500 anos precisa resgatar a cidadania, e esse trabalho busca também isso.
Ô, Ana, nós estamos aqui também com a presença do nosso presidente, Lourenço Leirias. Vem cá, Lourenço. Expressa aqui a tua palavra hoje nesse grande dia. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Ana. Cheguei um pouquinho atrasado, mas são coisas da vida mesmo, né? Lourenço? Eu quero parabenizar os psicólogos brasileiros, particularmente os psicólogos alagoanos, né, por esta data, e desejar a todos os psicólogos do Brasil, né, sucesso, luta, confiança e determinação. Muito obrigado. Então, Lourenço, nosso abraço também aí a todos os alagoanos, aos psicólogos, na verdade, do Nordeste, né, que Alagoas aí representa na nossa festa. Um grande parabéns ao Condilac pelo seu trabalho, pela ousadia, pela inovação, pela possibilidade de de nos ensinar uma nova forma de trabalhar com crianças. Parabéns, Condilac, você representa o conjunto da nossa categoria. Nos orgulhamos de ter trabalhos como o seu. E nós temos ainda para assistir um trabalho que é realizado na Paraíba, e que nós então vamos agora assistir com o professor Leôncio Camino, que nos traz a possibilidade do compromisso social também na produção do conhecimento. Não é só na prática profissional que nós temos que inaugurar, que nós temos que fortalecer o compromisso social. Nós temos também que cuidar para que ele esteja desde lá, da produção da psicologia, da produção da ciência psicológica. Vamos lá, professor Leôncio Camino. Falar de atividades de pesquisa na Paraíba, primeiro temos que nos lembrar, não, que a Paraíba é um estado pequeno, mas apesar de pequeno, de todas essas dificuldades econômicas, ter tido na vida pública sempre uma participação, às vezes até relevante, não? Sobretudo na cultura e nas artes. E eu penso também que se poderia pensar, sem exagero, não? Poderia pensar que na atividades de pesquisa, talvez a Paraíba, apesar das dificuldades que tem, tenha dado alguma coisa. De fato, os 3 cursos que existem hoje na Paraíba foram criados na década dos 70. O primeiro foi o do Centro Universitário de João Pessoa, em 1971. E o último foi o da Universidade Estadual, né, de Campina Grande, em 1979. Nós decidimos ter, nessa época, 2 áreas de concentração. Uma era em processos básicos, não, atípica daquele período, e outra em psicologia comunitária. E, de fato, né, foi o primeiro curso em psicologia comunitária, tanto em graduação, pós-graduação, e nos antecipamos, eu acredito, nesse sentido, a vários outros cursos que vieram já na década de 80. E então essa escolha entre teórico e comunitário manifestava algo que vai ser bem constante em nossa produção aqui na Paraíba, tanto nesta universidade quanto nas outras. Um exemplo deste tipo de pesquisa poderia citar a da professora Cleonice Camino, na qual ela analisava a influência dos fatores sociais sobre o desenvolvimento moral. E, de fato, houve um grupo de pesquisa sobre o comportamento político e ações coletivas, no qual eu participei ativamente, que também estudava os movimentos sociais nesse sentido de entender o processo que se passava lá, mas poder também colaborar no seu desenvolvimento. E lembremos que era final dos anos 70 e início dos 80, não? E se colaborou na construção de oposições sindicais. Concretamente, este grupo participou também ativamente na fundação do Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, Centro, que na década de 80 foi um ponto de referência de tipo de trabalho de assessoria rural. E trabalhos bastante interessantes também são levados aqui no mestrado, não, pelo professor Francisco Albuquerque, que estuda diversos aspectos do comportamento em relação ao desenvolvimento do mundo rural, né? Particularmente assim, fatores que influenciam as atividades cooperativas, atividades coletivas. Finalmente, um grupo de professores, com o professor Genaro, coordenando esse trabalho, fizeram uma pesquisa sobre assentamentos aqui na Paraíba, em convênio com o INCRA. Muito bom.
Muito bom saber que existem por aí. Na verdade, o professor Leôncio com certeza representa o conjunto dos cientistas, dos pesquisadores, dos professores universitários que têm feito esforço para que a nossa ciência possa surgir de uma nova cara, com um novo compromisso social. Mas aí, Lourenço, voltando ali ao Maceió, a nossa Alagoas, como é que vão os projetos do CRP aí em Alagoas? Que projetos este CRP tem? Aí, ô Lourenço, volta o sinal para a gente. Ok. Voltando para Maceió, eu quero agora apresentar o trabalho do Condilac, né, que vai falar sobre o trabalho que ele executa com a criança de rua. Condilac, por gentileza. Fala que não é isso. Não é isso não. Entra. Eu queria agradecer e dizer que aqui no auditório tem presença de algumas crianças aqui, estão presentes, e esse trabalho, ele é um trabalho de resgate da cidadania. Por quê? Porque busca a reflexão crítica do menino através do cotidiano dele. Qual é a linguagem mais fácil de se trabalhar com as populações de rua? A linguagem que eles têm, a linguagem do movimento. Essa linguagem do movimento é a linguagem da capoeira. Eu, além de ser psicólogo, eu sou mestre de capoeira e sou estudante de educação física na Universidade Federal de Alagoas. A gente leva essa prática para a rua, e na rua a gente começa a ganhar alguns espaços. Por exemplo, a gente sabe que o menino está na rua primeiro do que a gente. A gente sabe que a rua pertence ao menino, o educador chega depois. Então é feito um pacto com o menino, através da prática pedagógica. Atenção, Condilac, só deixa eu te interromper um pouco, Condilac, porque nós estamos tendo um pouquinho de problema de sincronia para fazer a festa hoje de forma nacional. Tudo bem. Eu preciso te dizer que o nosso sinal aí em Alagoas vai cair em alguns minutos. Como nós já ouvimos uma apresentação sua antes sobre o trabalho, antes do Lourenço chegar, eu vou pedir que você conclua rapidamente, em 30 segundos, para a gente poder ouvir ainda o nosso Lourenço contar os projetos do CRP 15. Você pode fazer isso, por favor? Posso. Então, a gente conta, a gente escolheu a capoeira porque ela conta, através dos ritmos e dos cânticos, a história desse povo, resgatando a cidadania, fazendo uma reflexão crítica dos meninos da sociedade que ele vive. A gente faz trabalho articulado também com o MST, com o movimento sem teto, com o movimento de mulheres, com o movimento de meninos. A gente faz um trabalho articulado, fundamentado na teoria científica da psicomotricidade e da pedagogia paulo freireana. Excelente. Bom, o CRP15 vem participando do compromisso social através da criação da Comissão de Direitos Humanos, a participação dos Conselhos Estadual e Municipal de Saúde e outros movimentos que venham trabalhar em favor de uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde a distribuição de renda seja distribuída de maneira mais equitativa para todos os brasileiros. Isso é a participação do 15 nesse dia do psicólogo. É com você, Marcos, aí em Brasília. Muito bom. Muito obrigada, Lourenço. Mais uma vez, obrigado aos psicólogos do Nordeste, aos psicólogos de Alagoas, por estarem participando da nossa festa. Eu quero aproveitar para dizer que não só o fax, mas existe um e-mail com o qual as pessoas podem entrar em contato conosco. Por um problema técnico, entre o federal e o Rudá sai um A, mas na verdade é um arroba. Então, federal@rudá.com.br. É como você pode entrar em contato conosco também, além do fax. Bom, quero me despedir então ali dos nossos companheiros, na verdade me despedir enquanto tela, né? Porque estaremos juntos, estaremos ainda até o final da festa, juntos com o Maceió. E aí, Marcos Vinícius, para onde é que nós vamos agora? Ana, nós vamos agora estar aqui em Brasília, buscando evidenciar. Brasília também é um centro bastante importante na produção de conhecimento, e nós vamos então assistir agora um depoimento da professora da UNB, a professora Ângela Almeida, que vai estar também falando um pouco desse processo de produção de conhecimento vinculado ao compromisso social. Então vamos lá, roda o VT, Bruno. Há 2 anos iniciamos um trabalho de pesquisa sobre o universo psicossocial de crianças e adolescentes em situação de rua. Sabemos hoje que, inclusive, não podemos mais restringir as nossas ações a estas crianças e adolescentes em situação de rua, uma vez que são famílias
que há 3 gerações vem ocupando o espaço da rua. Isso nos coloca a necessidade de tornar a problemática de uma psicologia comunitária, que trata desse fenômeno das crianças e adolescentes em situação de rua, bem como das suas famílias, num novo patamar. E que o enfoque da psicologia seja alicerçado também no enfoque social. Este novo fazer, essa nova forma de atuar, exige um arsenal de conhecimentos teóricos e práticos que vão estar sendo fundamentados num conhecimento melhor, tanto da dinâmica social, desse universo que representa a rua, como da dinâmica, da psicodinâmica desses sujeitos que ocupam essas ruas. A partir deste conhecimento, certamente poderíamos melhor fundamentar qual é o perfil desse profissional, quais as tarefas que lhe serão próprias, e aí então termos certeza que a identidade desse profissional na rua poderá ser claramente definida. No Distrito Federal, fomos convidados para propormos um programa de intervenção para atendermos a esta população. Esse projeto que estamos denominando aqui no Distrito Federal de Projeto Bem Me Quer deverá estar atendendo em torno de 3.300 crianças e 800 pais ou mães. O que nós nos propomos com esse projeto? Nos propomos, num curto prazo de tempo, é bem verdade, oferecemos a essas crianças um espaço onde elas possam se perceber enquanto sujeitos dignos e merecedores do exercício da sua cidadania. Esperamos que nesse programa eles possam compreender que a violência que tem sido gerada em casa, muitas vezes se trata de um reflexo de uma violência maior da qual eles são vítimas. E tomando consciência da situação em que eles estão, poderão se organizar e poderão promover movimentos sociais que lhes garantam um melhor lugar nessa sociedade. Impressionante, né, Ana? Muito interessante o quanto essas práticas hoje se desenvolvem e são pouco conhecidas. Daí a importância desse momento. O momento que a gente possa dar visibilidade para esses trabalhos extremamente comprometidos, trabalhos com a qualidade técnico-científica e com a qualidade ética bastante importante, não é? E é interessante como esse tipo de trabalho que a Ângela nos traz, para falar da psicologia, como ela torna presente a realidade brasileira, traz a questão da violência, né? Então a psicologia, ao falar do homem, está obrigatoriamente, necessariamente falando da realidade, contribuindo para que a gente aumente a nossa compreensão e possa ter uma intervenção mais adequada. Bom, parabéns, Ângela, muito obrigada. E vamos então a alguns fax e alguns e-mails que já começam a chegar. Vamos lá. Então, nós chegamos aqui, temos aqui um e-mail do Diretório Acadêmico da Psicologia Católica de Petrópolis. Um grande abraço para vocês. Também o Diretório Acadêmico da Faculdade Pio X, congratulando-se aqui com a nossa festa. Qual será a cara da psicologia no Brasil no futuro? A psicologia social é o novo caminho da profissão? Parabéns pelo evento. Isso é do DEAD da Psicologia da Unifac Salvador. Um abraço para os colegas de Salvador. Marcão, pera um pouquinho. Pois não. Posso interromper um minutinho? Antes de você ler os próximos fax, quero saber se o Bruno tem condição de ir preparando um VT de práticas profissionais para a gente assistir, enquanto o Marcão lê aí mais alguns fax. Pois não. Também o pessoal do Sindicato dos Psicólogos do Estado do Ceará saúdam a todos os psicólogos e estudantes do Brasil e aproveitam a ocasião para convidar a todos nós para uma reflexão sobre a importância do nosso envolvimento na luta sindical e, consequentemente, na luta em favor da vida. Também recebemos aqui um fax da Universidade Federal de Santa Catarina, o Roberto Cruz. Roberto Cruz, um abraço para você. E a Cooperativa de Psicólogos do Pernambuco, a COPSIUNE, parabenizando o CFP pelo desafio conquistado de entrar na história do final do século com a marca de 100 mil psicólogos. Aos companheiros do movimento cooperativista da psicologia, um movimento importante hoje na organização da profissão, o nosso abraço, agradecemos a mensagem. Também o corpo docente, o corpo discente e administrativo
da Universidade Gama Filho nos manda um fax e também da Universidade Federal de São Carlos, Ana Lúcia Cortegoso, a nossa querida Ana Lúcia, está mandando um fax em nome do Serviço de Psicologia da UFSCar. São muitos psicólogos plugados, conectados com o nosso programa. É a tecnologia a serviço da psicologia, unindo os 100 mil psicólogos no Brasil através dessa festa multimídia. Eu ainda vou citar aqui o fax de Joaçaba, do curso de Joaçaba, no interior de Santa Catarina, um fax muito especial para todos nós no Conselho Federal, que é da equipe que produz o Index Psi Periódicos, que vocês vão ouvir ainda a gente contar alguma coisa hoje durante a festa, que é a nossa base de dados sobre os periódicos brasileiros, que deve estar hoje no ar, a Rosa vai confirmar isso para nós, ou está entrando essa semana no ar pelo nosso site Psicologia Online. Acho que a gente podia parar com isso. O VT já tem condições de entrar? Podemos entrar o VT, Bruno? Então pronto. Então vamos assistir a práticas profissionais, Maria Tereza lá do Paraná e a Ana do Rio Grande do Sul. Roda, Bruno. Em Maringá, uma das maiores cidades do interior paranaense, os alunos de Direito, Serviço Social, Enfermagem e Psicologia da Universidade Estadual participam do programa Pró-Egresso, mantido pela Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. São 21 estagiários que atendem quase 300 pessoas que deixaram o duro cotidiano das grades das penitenciárias para o estágio intermediário da prisão em regime aberto. O nosso projeto tem como premissa básica a não reincidência social. E para que isso aconteça, nós temos ações que efetivem assistência jurídica, social, psicológica e de saúde. A importância do trabalho específico dos estagiários em psicologia é ressaltada dentro do Pró-Egresso. Falando especificamente da área de psicologia nesse projeto, nós entendemos que nossas ações profissionais têm que estar comprometidas com o contexto social no qual vivemos. E quem hoje já é profissional em psicologia e participou do programa como estagiária, enaltece os benefícios sociais e os ganhos pessoais proporcionados por essa interessante parceria. Eu, psicóloga do programa Pró-Egresso de Maringá, já passei por aqui enquanto acadêmica, possuindo assim uma vivência prática desse contexto, o que sugere o resgate da cidadania da população com a qual trabalhamos. A presença dos psicólogos tem sido fundamental para o sucesso do pioneiro programa de abrigos residenciais desenvolvido pela FEBEM do Rio Grande do Sul. No Lar Belém, são 75 crianças ocupando as 6 unidades residenciais. Quase metade dos meninos e meninas tem menos de 12 anos. O diretor enfatiza a mudança de paradigma proporcionada pela atuação dos psicólogos. Onde esse trabalho teve um resultado expressivo. Hoje as crianças são mais tranquilas, mais bem atendidas. Também é feito um trabalho com os cuidadores, as equipes nos abrigos, grupos operativos onde os funcionários trabalham as suas ansiedades, as suas dificuldades de relacionamento entre si e com as crianças atendidas, né? Os funcionários também destacam o ganho de qualidade que a presença de um psicólogo proporcionou. Então isso nos auxilia muito perante qualquer problema que nos traz, alguma coisa, nos dá suporte, né, para nós pegarmos e compreendermos melhor, né, o que está acontecendo com eles, né, porque a gente precisa, cada situação que a gente enfrenta, a gente tem que dar uma palavra certa e correta para eles. Muitas vezes, como pessoa, assim, a gente não tem na hora, então buscando a opinião, né, do profissional, a gente já vem com uma coisa mais embasada para poder realmente proporcionar o melhor para eles, né. Já os profissionais consideram um privilégio participar do programa da FEBEM. Ana Celina coordena o trabalho que envolve estagiários das universidades locais, inclusive com apoio no atendimento clínico. Em função de que a gente acredita que investindo agora nós estamos propiciando que no futuro eles tenham condições de ter uma vida mais saudável, do ponto de vista emocional, principalmente, né? Estudar, cuidar da casa, conversar com os amigos, brincar.
Para meninos e adolescentes infratores que buscam a reintegração social, o apoio psicológico tem sido positivo. Eu faço teatro, vou na psicóloga, estudo. Estudo, brinco, passeio, danço, me divirto. Dança? Eu jogo futebol, faço muitas coisas. Brinca? Brinco, vou pra escola. Visibilidade. É isso que estamos aqui fazendo hoje nessa festa. A nossa comemoração se dá promovendo visibilidade de trabalhos como esses que acabamos de assistir. E vamos assistir outros ainda. Hein? Parabéns aos psicólogos, aos parceiros de outras profissões que trabalham com os psicólogos nessas empreitadas, nesses novos trabalhos, nesses trabalhos que são motivo de orgulho para os psicólogos. Ana, de certa forma, a imagem da profissão dos psicólogos, ela sempre ficou muito marcada por uma certa perspectiva clínica. O psicólogo é sempre visto como aquele psicoterapeuta. E, de certa forma, esses trabalhos, eles estão indicando uma mudança nesse tipo de imagem também, né? Mostrando que o psicólogo, na verdade, tem um conjunto de competências mais abrangentes do que simplesmente aquele registro de psicoterapeuta que caracteriza a sua atividade, né? Talvez o maior problema disso seja essa coisa que foi uma marca também na história do Brasil, da exclusividade de determinados períodos. A gente tem o período do ouro, o período do café, né? Como se fosse preciso, e não é preciso, a gente ter a exclusividade de uma certa prática. Então, o que eu acho importante nisso, e nós temos discutido essa coisa, é de que estamos acrescentando novas dimensões. A profissão está construindo novas dimensões para a sua prática profissional e enriquecendo, então, tanto a prática quanto a possibilidade de produzir conhecimento relevante para a sociedade brasileira. E, junto com tudo isso, temos que lembrar que temos nos preocupado com a formação dos psicólogos, para que eles possam se apropriar dessa preocupação, para que possam estar formados dentro desse espírito. Levou o Conselho Federal e outras entidades a propor a criação de uma nova entidade dentro do conjunto da psicologia, que foi a ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Criamos a ABEP em outubro de 98, dentro da reunião anual da SBP. Tivemos uma enorme assembleia com uma participação muito grande de instituições, de escolas, de psicólogos e de estudantes em maio na Bahia, onde aprovamos os estatutos da ABEP, elegemos a diretoria que hoje está aí empossada, trabalhando. Nos orgulhamos de termos inaugurado, de termos a ousadia de pensar que estava na hora da psicologia organizar a questão da formação num espaço próprio. Essa formação que sempre foi preocupação de todos os psicólogos, em todos os cantos, em todas as entidades, mas que num determinado momento faltava um espaço próprio que pudesse articular esses pensamentos todos. E a ABEP está aí, e nós vamos daqui a pouquinho conversar com o seu presidente lá em Belo Horizonte, o Alisson Massotti de Carvalho. Ana, esse trabalho de fortalecimento institucional da psicologia brasileira parece ser um trabalho dos mais significativos nesse momento. De certa maneira, a nossa história, ela também se caracterizou por uma certa desunião entre as entidades. Quer dizer, cada entidade cuidava do seu mundinho, constituição de certos feudos, às vezes até certos aspectos pessoais, vaidades, impediam que as nossas entidades trabalhassem conjuntamente, trabalhassem de uma forma unificada e que pudessem enfrentar efetivamente os problemas que a nossa profissão tem. Nossa profissão é uma profissão jovem, temos 37 anos de regulamentação da profissão e temos 100 mil profissionais, quer dizer, nós temos um tamanho, a psicologia brasileira tem um tamanho que é muito maior do que a sua capacidade de refletir institucionalmente as dinâmicas dessa profissão. Eu saudava ainda há pouco o movimento do cooperativismo e nós temos que pensar que hoje todas as iniciativas que institucionalizam, que criam espaços institucionais, espaços coletivos, espaços democráticos, onde a profissão, os seus segmentos na sua diversidade se façam representar, isso é muito positivo. E nós estamos assistindo isso nesse momento. O trabalho conjunto das entidades tem sido fundamental para promover o avanço da nossa profissão e da nossa ciência e, de certa forma, melhorar a sua imagem, melhorar a sua inserção na sociedade brasileira, que eu acredito que seja uma preocupação de todos os psicólogos. Então, eu acho que o mais importante disso, não é, Marcos, é que
Com essa iniciativa das entidades nacionais, nós constituímos um espaço institucional que pode dizer assim: tudo que diz respeito à psicologia tem quem cuide. Nada que diga respeito à psicologia ficará sem atenção. Então, o que é que o Fórum agora está fazendo, que é um incremento, é um avanço? Eu tenho certeza que a Rosa Albanese, que está aqui conosco em Brasília, a Tereza Metel, vão achar ótimo saber que nós estamos convocando para dentro da reunião da SBP esse ano, uma reunião nacional das entidades da psicologia. Quem está convocando? O Fórum das Entidades Nacionais. Está convocando uma reunião de todas as entidades de psicologia no Brasil estão sendo convidadas. Se eu não estou enganado, é no dia 29 de outubro, isso está sendo confirmado com o Luiz Marcelino lá na SBP, exatamente o dia, mas todas as entidades estarão recebendo a convocação com o dia e a hora exatas, e nós vamos fazer uma reunião exatamente para dizer assim: olha, o futuro da psicologia nos pertence, e nós vamos definir quais são as linhas de construção que queremos para a nossa área de conhecimento e para o nosso campo de atuação. E para isso é importante que cada um dos psicólogos assistindo a gente aqui agora e participando da nossa festa tenha o cuidado de incentivar as entidades a que sejam ligados, para que as entidades vão a Campinas participar da nossa reunião. Pagar das as entidades das entidades, né, Ferreira? Perdão? Nós temos o pagar as anuidades das suas entidades. Inclusive isso. As nossas entidades científicas, elas vivem uma carência financeira terrível. As pessoas que militam nessas entidades sempre lidam com a questão do seu financiamento, é sempre uma dificuldade. E você, psicólogo, pode participar diretamente disso através da sua filiação e através da sua contribuição. É preciso pensar que nós não teremos entidades se nós não investirmos na construção dessas entidades. E elas, de certa forma, elas constroem a possibilidade da representação dos nossos anseios, das nossas dificuldades. Fica então aí esse toque, essa cobrança para que você participe mais efetivamente e também contribua para a sustentação financeira das suas entidades. Então, e os psicólogos, inclusive, vão receber agora, no próximo jornal do CFP, o início de uma campanha, esta é do CFP especificamente, que é adote um periódico. Essa é uma forma de contribuir com as entidades científicas. Claro. Todo mundo deve assinar um periódico. Custa R$30, R$40 por ano, e você mantém vivo o canal de informação sobre a produção de conhecimento na psicologia. Então, já estou pegando aqui uma carona com essa coisa do marketing. Pague a anuidade, e quem não tem uma anuidade para pagar, assina um periódico e ajuda a manter esses canais de comunicação preciso tão saber, importantes. né, Ferreira, que se a gente não investir, se a gente não trabalhar, se a gente efetivamente não colocar ali nosso interesse, de certa forma as nossas entidades não vão poder nos representar e não vão poder existir. Exatamente. E nós temos um déficit nesse aspecto. As nossas entidades, de modo geral, na sua história, têm se revelado frágeis, têm se revelado com muitas limitações para cumprir o tamanho das tarefas que estão colocadas diante de uma realidade social tão complexa como esta que nós vivemos, não é? Nós estamos com alguns problemas com o sinal de Belo Horizonte, que deve ser o lugar para onde a festa vai se transferir daqui a pouco. Mas, enquanto isso, nós vamos falar com a Maria dos Anjos, presidente do CRP do Pará, com o Vinícius, presidente do CRP do Paraná, e com o Maurílio, presidente do CRP de Goiás. Vamos lá. Roda, Bruno. Olá, bom dia. Eu sou Maria dos Anjos, presidente do Conselho Regional de Psicologia, 10ª Região Pará-Amapá. Quero unir-me a todos os colegas psicólogos neste dia de confraternização e troca de experiências. Nós, do CRP 10, objetivamos trazer vocês para perto de nós, através de palestras, seminários, mini-cursos, em parceria com profissionais da área da psicologia. Visite o CRP 10, opine, participe, dê sugestões. Além de festejar o Dia do Psicólogo, nesse mês de agosto, o CRP 08 também comemora 20 anos de instalação. Desde agosto de 1979, o Conselho tem contribuído para o fortalecimento da profissão, defendendo não só os interesses da psicologia e de seus profissionais, como também da população. Da mesma forma, a defesa da profissão, dos psicólogos e da sociedade são princípios que norteiam as ações da nossa gestão, a gestão agro-consolidação. Partindo desse conceito geral, montamos o nosso plano de ação, dando prioridade, acima de tudo, para o trabalho de aproximação do Conselho com a categoria. E isso já vem sendo feito, através da revista Contato,
e principalmente dos eventos que são promovidos na sede do Conselho. Uma ótima maneira que encontramos de trazer os profissionais para dentro da instituição. Realizar um trabalho sério, em conjunto com todos os psicólogos, é o nosso maior objetivo. Também é prioridade, dentro do nosso plano de ação, continuar investindo no processo de democratização do 08. O primeiro passo será dado com a realização da Assembleia Orçamentária Democrática, que acontece no próximo dia 11 de setembro. Essa ação irá possibilitar que todos os psicólogos tenham acesso às aplicações dos recursos do Conselho. Queremos, em conjunto com todos os psicólogos, desenvolver ações que possam melhorar cada vez mais as condições de trabalho e de vida da nossa categoria. Outra ação promovida pela atual plenária foi o Seminário de Planejamento Estratégico, que também já começa a surtir efeito. O seminário foi organizado com o objetivo de melhorar o funcionamento do Conselho e, através dele, pretendemos viabilizar um melhor entendimento e interação entre todos os segmentos que formam a instituição. Volto a insistir, para que todos esses projetos e muitos outros que fazem parte do nosso plano de ação sejam colocados em prática, precisamos da colaboração de cada um dos psicólogos. Gostaríamos que todos os profissionais participassem desse trabalho conosco, para fazermos da psicologia uma profissão cada vez mais respeitada. Agora, Maurílio. Bom dia aos psicólogos de Goiás, do Tocantins e de todo o Brasil. É com muita satisfação que participamos desta festa nacional, onde podemos compartilhar as nossas experiências, apontar novos rumos para a nossa profissão e, sobretudo, reafirmar o compromisso social da psicologia enquanto ciência e profissão. Ao dirigir-me diretamente aos psicólogos do CRP09, gostaria de ressaltar que temos procurado fazer com que o Conselho seja uma entidade participativa, aberta e mais acolhedora. Quando realizamos os nossos Happy Hours, queremos criar um espaço de encontro, de afetividade, onde os psicólogos, de uma forma bem descontraída, possam se relacionar. Aproveito a oportunidade para convidá-los para o nosso Happy Hour especial do Dia do Psicólogo, hoje à noite, na sede do Conselho, a partir das 19 horas. Vamos comemorar o nosso dia com música, show de dança, karaokê, caldos e uma cervejinha bem gelada. Participem! O Conselho é a casa do psicólogo, sua referência ético-profissional. Um grande abraço dos colegas de Goiás e do Tocantins para nossos colegas de todo o Brasil. Parabéns! E o nosso abraço aí para todos vocês de Goiás e do Tocantins. Parabéns, psicólogos do Paraná, parabéns, psicólogos do Pará. Nós agora vamos ler alguns fax ainda que estão chegando. Estão chegando muitos faxes, Ana. Chegou um fax aqui da FURB, de Santa Catarina, Universidade Regional de Blumenau, marcando presença. Associação dos Psicólogos do Submédio São Francisco, Petrolina, Juazeiro e região. Um abraço para vocês. A teleconferência, agora Departamento de Psicologia, do Conselho Regional de Psicologia de Bauru, também mandando os seus cumprimentos. E os psicólogos da Bahia, Teixeira de Freitas, parabenizando os colegas, ao Conselho Federal pela iniciativa. Muito bom, um abraço a esse psicólogo Maria Rita, Ramão, Isaú, Giovana, Silvia, Carlos, um abraço para vocês também. Então, e lá de Santa Catarina também chegou do CRP12 uma notícia com os 7, 8 auditórios que estão abertos e o agradecimento que eles pediram para nós fazermos à FURB, à UNOESC, à Univale, à UNESC, à UFSC, à Associação dos Psicólogos de Joinville e a Associação dos Psicólogos do Planalto Serrano. E também no Pará, nós temos aqui um fax da Kátia, que conta para nós que há 4 salas abertas, não só no Pará, mas também no Amapá, e que há muitas pessoas reunidas, 50 profissionais na sala da Embratel em Belém, e
o auditório lotado de estudantes na UNAMA. Nós temos aqui também a Marisa de Sá Leitão, do Centro de Psicologia Hospitalar e Domiciliar e da Psicologia Social. A Marisa de Sá Leitão é do Recife, do Pernambuco. Um abraço para vocês, psicólogos do Recife, participando conosco da festa. No auditório da Telemar, em Campina Grande, na Paraíba. Então, um abraço para os colegas da Paraíba que estão nos assistindo no auditório aí em Paraíba. A faculdade, o Centro Universitário FMU, também saúda a todos os psicólogos do Brasil, e a diretoria do CRP 11 também manda um abraço para todos os psicólogos do nosso país. Santa Catarina mandando muito fax. A UNOESC, isso, mandem mais, né? A UNOESC de Chapecó, mais de 150 pessoas, entre professores, alunos e psicólogos. Um abraço para os colegas. O curso de Psicologia da Universidade de Uberaba, o escritório regional do Conselho Regional de Psicologia, um abraço para vocês. Manaus, no auditório da Embratel, os psicólogos, aí, Leonir, a turma de Manaus reunida lá no auditório, manda um abraço para todos e parabeniza pela iniciativa. Eu tenho aqui que é para você, é de Montes Claros, Minas Gerais. Montes Claros, eu morei em Montes Claros. Eu sei disso. Também a Ana Cristina Amorim mandando um abraço do pessoal que está reunido lá em Montes Claros. Então, que bom. E nós temos a Associação Goiânia de Psicologia, que manda também aqui, parabenizando aos psicólogos pelo dia. Um abraço aos colegas da Associação Goiana de Psicologia. E temos ainda o CRP 012 enviando parabéns, a Iris Eidrich também Heidrich, enviando as parabenizações. Então vamos entrar com sinal, conseguimos? Parece que temos um problema no sinal, com Minas Gerais. Né? A Ana já sabe. Continuamos ainda tendo problema, né? Estamos procurando contato com Minas Gerais, por telefone pelo menos, para que a gente não deixe de ir a Minas Gerais. Já temos condição de falar com Minas, Bruno? Ainda não. Então, nós vamos aqui a um outro assunto. Vamos falar que tal do site? Sim, o site é muito importante. Eu queria pedir, inclusive, que a Câmara focalizasse ali o cartaz da nossa campanha. O site do Conselho Federal de Psicologia foi lançado no dia 27 de agosto, há 2 anos atrás. E o nosso site já contabiliza hoje 85 mil visitas no nosso site. Nós temos uma listagem de mais de 4 mil psicólogos que se contactaram com o CFP e mandaram o seu e-mail. Então são cadastrados no site do CFP. Isso permite que esses psicólogos recebam imediatamente todas as informações importantes relativas à psicologia brasileira. Então nós queríamos aproveitar essa oportunidade da teleconferência e dizer para o colega, olha, mande o seu e-mail, envie o seu e-mail para o Conselho Federal, faça parte da lista de e-mails do Conselho Federal, que você vai estar informado de todos os assuntos imediatamente e automaticamente. Quando os assuntos vão acontecendo, a gente vai informando através do nosso mail list. Agora, é muito importante, se você não visitou o site ainda, nós estamos pedindo para colocar aí o endereço do site, viu, Bruno? Não é esse? Esse é do e-mail do Federal. Esse aí você pode mandar o seu e-mail para cadastrar o seu endereço eletrônico. Mas o nosso site recebeu, neste mês, nós estamos muito orgulhosos, o prêmio de o melhor site de ciência do mês, da Star Media. Star Media é uma organização importante da internet, dentro da internet, e ela confere prêmios aos melhores sites. Então nós fomos premiados como o melhor site de ciências, o que nos orgulha bastante. Nós temos certeza que hoje o espaço do site Psicologia Online é o maior espaço da psicologia brasileira na internet. Não temos dúvida disso. E o nosso site tem nas quintas-feiras as quintas psicológicas. É muito interessante. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, você se conecta com o nosso site e você pode participar de atividades científicas, de debates, de bate-papos com colegas que estão sempre apresentando temas bastante importantes. Né? Então, eu queria mais uma vez enfatizar, não deixe de mandar o seu e-mail. Contacte-se, conecte-se com o site do Conselho Federal para que você possa receber todas as informações automaticamente online do Conselho Federal. Tá. Bom, acho que nós estamos receosos de não conseguirmos falar com Belo Horizonte. Então, acho que algumas informações que sabíamos que Belo Horizonte nos daria, é importante que a gente possa falar aqui. Então, mas vamos para o Rio primeiro. Nós vamos ao Rio? Bruno, vamos ao Rio? Tá. Ainda não.
Então, vamos falar do encontro de Juiz de Fora, então. Ah! Vai entrar por telefone, excelente. Conseguimos o excelente. telefone. Então, não vamos mais falar de Juiz de Fora, vamos passar lá para Belo Horizonte ao telefone. Chico Viana, é você que está aí? Aí a Gelsi. Comodoro. Nós tínhamos programado, pensei que tivéssemos conseguido falar com Belo Horizonte, nós temos programado uma fala aí da nossa colega Gelsi Nogueira, de Comodoro, no Mato Grosso do Sul. E é com ela que nós vamos falar agora. Alô, Gelsi? Oi, Lucia. Alô? Oi, Gelsi. Oi. Como vai? Tudo bem? Eu estou bem, obrigada, e você? Tudo bom. Olha, e aí? Pequena correção, é Mato Grosso. Não é Mato Grosso do Sul, não, é Mato Grosso. Aqui. Ah, é Mato Grosso, Comodoro. Não é Mato Grosso do Sul, desculpa. Pois não, pode falar. Gelsi, você precisa falar um pouquinho mais alto e contar para nós rapidamente como é esse seu trabalho aí com assentados no Mato Grosso. Nós estamos aqui à frente de um trabalho da reforma agrária com a zona rural, a população da zona rural. Em torno de 1.200 famílias e 1.100 índios, que a nossa região aqui é 61% de área indígena. A psicologia, ela será um agente facilitador na compreensão dos conflitos coletivos, tendo como princípio o diálogo, objetivando formar gerações futuras no campo, mentalmente saudáveis, participativas, criativas e autossustentáveis. Os trabalhos serão desenvolvidos nas unidades produtivas familiares, que serão construídos núcleos. Nós chamamos de seis núcleos chamados Pareci. O meu projeto, o título dele é A Psicologia a Serviço da Cidadania do Homem da Terra. A nossa equipe é multidisciplinar. Estamos atualmente com 27 coordenadores. Ainda na fase preliminar, agora que nós vamos partir para a construção de parcerias e captar as fontes financiadoras para o projeto. O projeto, da minha parte, da psicologia, a gente prevê para 2 anos, tá? Esses núcleos serão permanentes lá na zona rural, onde o objetivo geral é tornar essas famílias independentes, autossustentáveis. Teremos subprojetos como esporte, educação, associativismo, cooperativismo, a medicina preventiva. Na arquitetura, nós temos tecnologia de construção rural adaptada à realidade da zona rural, unidades demonstrativas de agricultura orgânica, laboratório fitoterápico com plantas medicinais, artesanato indígena. Nós temos também produção, paisagismo rural, apicultura, piscicultura, selo verde, enfim, é um projeto que está envolvido o município todo. É o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Gelsi? Oi. Gelsi, dá orgulho e gera emoção em nós saber que nós temos uma psicóloga trabalhando com coisas tão importantes, afetando a vida de pessoas que por muito tempo ficaram impedidas, excluídas por nós psicólogos, além de excluídas no sentido mais amplo da sociedade, excluídas por nós psicólogos dos benefícios da nossa área de conhecimento, do nosso campo de atuação. Então nós queremos dar os parabéns para você e contar que, a despeito de não podermos ter feito um vídeo para poder projetar aqui hoje durante a nossa festa, temos a pretensão de ainda gerar um documentário sobre o seu trabalho para poder oferecer aos demais psicólogos brasileiros. Especialmente, Gelsi, você acabou de nos dizer, eu tinha dito, a psicologia não olha para os indígenas, e você está contando para nós que você tem um trabalho já com população indígena. Aliás, nós vamos marcar, para breve, vamos marcar uma reunião de psicólogos relacionados com a temática indígena. Isso, é muito importante. Um grande abraço para você. Eu agradeço, tá? Obrigada. Até breve. Até breve. Muito obrigada, Gelsi. Um grande abraço. É interessante, né, Ferreira? Porque, de certa forma, a psicologia brasileira sempre esteve associada ao universo urbano.
nós sabemos muito pouco do universo rural. Nós nos dedicamos muito pouco a esse âmbito onde vive uma parcela significativa. É verdade que a população da sociedade brasileira, a sociedade brasileira se urbanizou nos últimos anos de uma forma bastante acelerada, mas um grande contingente, de certa forma, ainda vive no campo, ainda vive na área rural, e nós, de certa forma, pouco nos dedicamos a analisar as especificidades psicoculturais que constituem esse universo do rural. Né? Bom, Bruno, temos alguma chance de falar com Belo Horizonte? Não, Bruno, ainda não conseguimos falar com Belo Horizonte. Vamos então falar um pouco aqui do encontro que vai acontecer em Juiz de Fora. Pois não. Nós vamos estar realizando uma atividade em colaboração dos CRPs 4, 5 e 6, ou seja, os Conselhos Regionais de Minas e Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, juntamente com o Federal, nós vamos vamos realizar nos dias 14, 15 e 16 de setembro, um evento em Juiz de Fora, onde vamos tratar da relação entre psicologia e violência, psicologia e as políticas de segurança. O prazo para mandar trabalhos, para quem trabalha com esse assunto, o prazo vai se esgotar daqui a uns 10 dias. Nós exatamente localizamos esse prazo além da nossa festa, para nesta festa ainda podemos convidar psicólogos para participarem do evento. E, infelizmente, seria a nossa Maria Carmen que faria esse anúncio desde Belo Horizonte. Nós não estamos tendo sinal de Belo Horizonte e já estamos fazendo esse anúncio aqui. Ferreira, e é lembrar que sempre, todos esses assuntos que nós estamos tratando aqui, esses assuntos estão no site. Então, se você se conecta com o site Psicologia Online, você fica sabendo de todas essas programações, das datas, de todas as informações que estão necessárias. O site é exatamente um veículo para permitir que essas informações estejam permanentemente à disposição dos psicólogos. Muito bem. Marcos Diniz, aproveita e me diga o que é que você sabe sobre o Fórum do Trânsito, então, que o nosso Moretson ia dizer lá de Belo Horizonte. Então, na verdade, estamos com esse problema. Belo Horizonte não está conseguindo enviar o sinal, Belo Horizonte ia entrar ao vivo, e o nosso companheiro Ricardo Moretson, de Belo Horizonte, um abraço, Ricardo Moretson, estaria encarregado de estar trazendo aqui as informações sobre o Fórum da Psicologia do Trânsito. Todos vocês, psicólogos, colegas, estudantes, se lembram de que no ano passado nós fizemos uma grande luta. Os psicólogos brasileiros deram uma demonstração de força quando fizeram reverter o veto presidencial contra o psicotécnico. E nós conseguimos reverter esse veto e com um compromisso social muito claro de que nós trabalharíamos para melhorarmos a qualidade dos serviços que são prestados nessa área de trânsito. Nós sabemos que muitas zonas sombrias recobriam essa área da psicologia do trânsito e nós, os conselhos, quando participamos da luta pela reinclusão do exame psicológico para os motoristas, nos comprometemos com isso. Nos comprometemos que as condições da prestação de serviço desta área seriam condições técnica e eticamente aceitáveis. Bem, esse processo já dura há quase 2 anos, um ano após o novo Código Nacional de Trânsito. Nós estamos agora retomando essa discussão e nós estaremos promovendo um fórum. Para você, psicólogo, que trabalha com psicologia do trânsito, dirija-se ao seu Conselho Regional. O Conselho Regional tem todas as informações para participar, para te indicar como é que você faz para participar desse Fórum Nacional de Psicologia do Trânsito. Deverão acontecer eventos locais, você pode participar aí no seu estado e pode ser escolhido para representar o seu estado num Fórum Nacional, onde nós estabeleceremos as diretrizes para a ação da psicologia do trânsito. Então, é em novembro que vai acontecer, tá? Parece que agora nós temos que ir para o Rio, é isso? É isso. Vamos lá então, Bruno, para o Rio de Janeiro. Absalão. Bom dia, Absalão. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Marcos Ferreira, bom dia, Marcos Vinícius, como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Então. Eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os psicólogos do Rio de Janeiro, todos os psicólogos do Brasil, e dizer que essa semana é uma semana importante para a gente e que a gente deve efetivamente comemorar o nosso espaço aqui, e espero que os nossos colegas estejam fazendo a mesma coisa em todo o território nacional. Mais tarde irei apresentar as nossas festividades, as nossas atividades. Isso. E espero que a gente tenha uma semana bastante interessante, um dia do psicólogo extremamente significativo. Um abraço. Eu gostaria de apresentar a professora Eunice Della Mônica, que vai falar sobre o tema que foi
atribuído ao Rio de Janeiro, que diz respeito à exclusão social. A professora Eunice Della Mônica é professora da Universidade Gama Filho. Por favor, professora. Bom dia, Brasil. Caríssimos colegas, vou falar hoje da exclusão social de um outro ângulo, mas de saída eu gostaria de falar para vocês de projetos do Rio de Janeiro. Né? São projetos de parceria com as universidades públicas e privadas do Rio de Janeiro, como o Programa de Atendimento Domiciliar do Getúlio Vargas e Carlos Chagas, de Resgate à Cidadania, TV Pinel, Cruzada do Menor, Projeto Mãos da Maré, Cooperativa Multiprofissional, IVER, com trabalho de prostitutas, Projetos de AIDS do Gafeguinli, Projeto Dança para Não Dançar, do Cantagalo, Volta Redonda com Bloco da Vida com idosos e lares abrigados para psicóticos, a Secretaria de Segurança Pública do Estado com projetos de atendimento à mulher vítima da violência, trabalhos com Polícia Militar, algoz, mas também vítima, IPCN, Instituto de Pesquisa da Cultura Negra. Bem, eu gostaria de colocar-lhes que não gostaria de restringir a questão da exclusão social a estes grupos ou outros. Queria falar-lhes que a exclusão social hoje adquire matizes muito mais sofisticados. Há uma crise mundial de mudança de paradigma, em que estamos e nos sentimos hoje todos excluídos. Não há mais como falar em exclusão de minorias. Estamos nós hoje todos nessa crise, nessa mudança de paradigmas, excluídos de nossa própria inteireza, de nossa própria humanidade. É uma crise que emerge dos impasses e armadilhas de um processo civilizatório humano, de pulsões, de sacrifício pulsional intolerável. Estamos desde o início de nossa história, apartados da nossa natureza, em trajetória solitária. Hoje, o papel do psicólogo nunca foi tão importante. Numa sociedade que se sente perdida em nível mundial, entre bytes e sites, linguagens novas, amores virtuais, trabalhos virtuais, empresas virtuais. As relações de trabalho mudaram. Os empregos tendem a desaparecer. Não estou falando em falta de emprego, estou falando que os empregos vão desaparecer. As relações de trabalho hoje são de produtos que grupos ou pessoas em parcerias oferecem à sociedade, inclusive saúde física e mental. Estou falando de uma solidão de um ser humano, solidão profunda dos nossos dias, sentimentos de exclusão e inadequação poderosos. O lugar do psicólogo é de organizador dessa sociedade, é de sinalizador dessas dificuldades e é também lugar daquele que é capacitador de talentos. Numa época em que falamos de capital humano, em que o ser humano se sente novamente analfabeto numa nova linguagem. E, para nos animar um pouco, né, dizem os economistas que o próximo ciclo da prosperidade é o ciclo da saúde. E é evidente que sim, só temos como adoecer. E a sociedade precisa muito de nós. E eu não estou falando em assistencialismo, estou falando em projetos que temos que empreender, que os outros possam pagar e que possamos receber. Um abraço para vocês. Muito bom, foi muito boa o tema levantado pela professora, exatamente porque está reafirmando a importância de que os psicólogos atentem à temática da exclusão social, até porque, como ela está indicando, todos nós estamos vivendo exclusão social. Há vários fatos que nós não vamos estar podendo apresentar a todos, que são de questionamento, são de perguntas, e vários, professora, exatamente fazem essa pergunta: como é que nós vamos organizar a nossa categoria, a nossa área de conhecimento, para poder enfrentar essa problemática da exclusão social? E é isso que a gente está querendo desencadear durante este ano. Ao desencadearmos o ano do compromisso social, vamos estar promovendo, vamos anunciar já diversas atividades, exatamente para que possamos nos habilitar, nos preparar para
este novo século, o novo milênio e os novos desafios, inclusive os antigos, que precisamos enfrentar com relação à exclusão. Esse ano é o ano da psicologia e compromisso social. Os conselhos regionais de psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, estarão esse ano convocando os psicólogos para que nós possamos dar visibilidade exatamente a esta perspectiva da psicologia e do compromisso social da psicologia com a sociedade brasileira. E nós vamos então assistir mais um vídeo que vem lá do Rio Grande do Norte com o Luiz e o Aurélio, que vem de Pernambuco. Roda, Bruno. Por que nós estamos sem cura ali? A beleza do município de Bahia Formosa, a 10 quilômetros de Natal, Rio Grande do Norte, esconde a dura realidade de quem vive da pesca artesanal no litoral brasileiro. O som da banda rítmica Pau e Lata, que já se apresentou até na conferência da SBPC, é a face mais visível do projeto Brasil Criança Cidadã. Com recursos dos governos municipal, estadual e federal, o projeto atende 80 crianças de 7 a 16 anos. Eu gostei muito do projeto Criança Cidadã, foi o melhor projeto, ensinou a nós se desenvolver, a gente aprendeu a ler, a dançar, e sempre que a gente estava com raiva, confusa, eles davam apoio a gente, pra gente não ficar com raiva, não ter raiva, sempre ficar amigo de todos. O reforço escolar, o estímulo à leitura, as atividades esportivas e artísticas ajudam as crianças a desenvolver a autoestima. O apoio familiar também é um importante componente do programa. Integrante da equipe multidisciplinar do projeto, o psicólogo Luiz de França Pereira ressalta a importância do trabalho. O papel do psicólogo não é somente estar na clausura, esperando que alguém adoeça para que ela atenda, e sim um trabalho mais voltado para uma área social, uma área comunitária, onde você trabalha a questão do resgate e da construção da cidadania do indivíduo dentro da sociedade. A alegria musical da criança é a maior prova do sucesso do trabalho. E eu gostaria que o projeto nunca acabasse, porque no projeto a gente se desenvolveu muito mais do que estar na rua, do que é melhor estar no projeto do que estar na rua. Helena. Desde 1997, os 15.500 moradores da Vila Santa Luzia, bairro pobre da periferia do Recife, contam com um trabalho de psicologia clínica na comunidade. É o desdobramento de um projeto nascido no início dos anos 80, com a criação do Centro Comunitário da Faculdade de Filosofia do Recife. A gente vem para a comunidade, desenvolve esse trabalho a partir de uma pesquisa que é feita inicialmente através de visitas aos habitantes da comunidade, no porta a porta mesmo. Nessas visitas a gente procura conhecer a realidade da comunidade e o que eles demandam nesse trabalho. 2 supervisores acompanham o trabalho dos 17 estagiários da Fafiri, que mergulham no universo psicossocial da comunidade. Nós temos problemas seríssimos no que está relacionado a drogas, na juventude. Nós temos um problema seríssimo no que está relacionado à gravidez precoce na adolescência. E o trabalho do Sencofire, junto ao centro comunitário, veio justamente se adequar no processo de justamente amenizar esses problemas na comunidade. Creches, escolas, centros comunitário e de saúde são usados no projeto, que tem também a retaguarda do Hospital Ulisses Pernambucano. O elemento lúdico está invariavelmente presente nas atividades. Olha, eu era um menino assim, muito caquilo, muito desobediente, e com esse grupo eu aprendi muito, não sei nem como agradecer. Sabia de muita coisa, o que era sexo direito, eu sabia o que era drogas. Aí depois que eu entrei no grupo, aí eu fiquei sabendo sobre isso e me ajudou muito, né, na vida. É que através desse trabalho nós aprendemos a lidar mais com as crianças em casa.
O trabalho do Seconfire, em parceria com o Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco, solidifica os princípios da psicologia comunitária e prepara os futuros profissionais para a necessária inserção na vida social do país. A gente tenta trazer a psicologia clínica para a comunidade, porque a psicologia clínica ela tem uma visão muito elitista, muito fechada. Então nós tentamos mudar um pouco essa visão dessa psicologia elitista. A gente trabalha junto a uma população grande e carente. Então, como é que eu posso ficar fechado dentro de um consultório e ignorar toda uma realidade social que existe? Que orgulho que a gente tem de ouvir esses psicólogos, esses companheiros do Rio Grande do Norte, do Pernambuco, que trabalham com essa população, que é tão interessante porque é bom ver como a população valoriza o trabalho que recebe. Isso faz do nosso trabalho algo importante, nos orgulha. Meus parabéns. Absalão, voltamos aí ao Rio, Absalão. O Rio, Ana, está com 5 universidades, Gama Filho, Instituto Brasileiro de Medicina e Reabilitação, Universidade de Santa Lúcia, UERJ e UCP, Universidade Católica de Petrópolis, ligados, não é isso, Absalão? Todo mundo aí nas salas, né? Absalão, está chorando sinal, será? Absalão? Absalão. Hoje parece que nós estamos muito não era assim nas outras festas. Acho que alguma coisa aconteceu. Com os sinais, com essas empresas telefônicas, de telefonia. Não dá mais pra gente voltar pra passeata lá dos 100 mil, mas... Perdemos o Rio? Lá, o Absalão! Não está entrando. Nós enxergamos o Absalão, mas não ouvimos. Está sem áudio, né, Absalão? Absalão, vamos tentar linguagem de sinais. Vamos dar informação de fax enquanto...